Pode começar, Fernanda? Pode? Boa noite. Hoje eu vou falar sobre digenesia iridocorneana. Dentro desse tema, eu vou falar sobre 4 tópicos: embriotóxon posterior, a síndrome de Axenfeld-Rieger, a anomalia de Peters e sobre a aniridia. Desconfigurou. O embriotóxo posterior, nós vamos pensar na linha de Schwab, que é uma condensação de colágeno lá na membrana de Descemet. A linha de Schwab é o limite anterior da malha trabecular. Então, o que a gente tem no embriotóxo posterior? Essa linha de Schwab proeminente deslocada anteriormente, tá? Aqui no desenho, a linha de Schwab. Esse embriotóxo posterior, ele ocorre em 10 a 24% da população geral e geralmente é inócuo, não quer dizer nada. Mas ele também pode estar dentro do contexto de uma síndrome. Então, ele sempre vai estar presente na anomalia de Axenfeld-Rieger e na síndrome de Aladil, ele também vai estar presente em 95% dos casos. Depois eu vou falar sobre essa síndrome rapidamente. E na síndrome de Aladil, a outra alteração que a gente pode ter são as drusas do disco óptico. Então, aqui, ó, a imagem mostra esse embriotóxo, como ele seria visto numa biomicroscopia. Então, ele é descrito como uma crista arciforme, em forma de arco, né, fina, cinza esbranquiçada, na superfície interna da córnea, adjacente ao limbo, aqui no maior aumento. E, rapidamente, a síndrome de Aladil, né, que é uma síndrome multissistêmica, acomete principalmente fígado. O paciente tem uma penia dos ductos biliares, é marcada pela colestase, tá? Então, a criança, ó, vai ter um queixo proeminente, ela tem a orelha de abano, ela tem o hipertelorismo, os olhos fundos, né? Então, uma criança que evolui com colestase, estenose de artéria pulmonar, pode ter alterações renais, em coluna vertebral e, em 95% dos casos, na biomicroscopia, o embriotóxo posterior, dentro do contexto da síndrome. Agora, o próximo tópico é a síndrome de Axenfeld-Rieger. A síndrome de Axenfeld-Rieger é um espectro de doenças caracterizados por anomalias do desenvolvimento ocular bilateral, tá? Essas anomalias ocorrem devido a defeitos das células da crista neural durante o desenvolvimento fetal. É comum a história familiar no padrão autossômico dominante. Qual que é a importância dessa síndrome? Ela tem um risco de 50% do paciente desenvolver glaucoma, tá? A síndrome de Axenfeld-Rieger não tem predileção por sexo, masculino ou feminino. E aqui são alguns das mutações que podem ocorrer em alguns cromossomos, tá? Então, dentro da síndrome de Axenfeld-Rieger, a gente tem a anomalia de Axenfeld, a anomalia de Rieger e a síndrome de Rieger. Como que é o aspecto clínico de cada um? Na anomalia de Axenfeld, é uma forma mais branda. O que a gente vai detectar? Esse embriotóxo posterior, bilateral, né? E na gonioscopia, a gente pode observar processos irianos aderidos à linha de Schwab. Aqui a imagem mostra esses processos irianos, né, aderidos na linha de Schwab. Na anomalia de Rieger, tem uma apresentação mais grave. A gente, além do embriotóxo posterior, tem hipoplasia estromal da íris, pode ter ictrópio uveal e corectopia, né? Então, dentro do Axenfeld-Rieger, os casos leves, anomalia de Axenfeld, é classificado como Axenfeld. E nos casos graves, a gente vai ter grandes camadas da íris se aderindo à córnea anteriormente à linha de Schwab, causando um bloqueio da malha trabecular. Então, a gente vai ter glaucoma em 50% dos casos. A gente vai ter anomalia do ângulo ou um ângulo fechado secundário às sinéquias irianas, né? Então, aqui a gente tem hipoplasia na síndrome de Rieger e Axenfeld-Rieger, né? A gente vai ter hipoplasia estromal leve ou grave. Aqui essa imagem mostra o ectrópio uveal. Essa imagem mostrando uma corectopia
com várias atrofias irianas, defeitos no estroma da íris, e aqui na gonioscopia, sinéquias anteriores periféricas, a íris obstruindo a malha trabecular. E, além disso, a gente tem a síndrome de Rieger, que é o quê? A anomalia de Rieger, com que eu acabei de descrever, mais malformações extraoculares. Também decorrente de defeitos do desenvolvimento do tecido celular relacionado com a crista neural. Então, dentro da síndrome de Rieger, a gente pode ter anomalias dentárias, hipodontia, microdontia, anomalias faciais, ponte nasal larga, telecanto, hipertelorismo e outras anomalias. Uma pele para-umbilical redundante, hipospádia, né? Que é a abertura inferior do canal urinário, perda da audição, hidrocefalia, anomalias cardíacas e renais e luxação congênita do quadril. E aqui é o aspecto do paciente sindrômico, né, com anomalias faciais e dentárias da síndrome de Rieger. Esse aqui de baixo também, mostrando a hipoplasia do maxilar da criança, né, mais a microdontia. Agora, falando da anomalia de Peters, né? A anomalia de Peters é a mais comum opacidade corneana congênita e é secundária à malformação do segmento anterior do olho. Ela é bilateral em 80% dos casos e varia de leve a grave. Também, mais uma vez, migração defeituosa das células da crista neural durante o desenvolvimento fetal, principalmente entre a 6ª e 8ª semana. Ela pode ser esporádica, aquela mutação surge sem ser de forma familiar, né? Ou autossômica recessiva ligada à história familiar. A anomalia de Peters é dividida em 2 tipos. O tipo 1, que a gente tem o acometimento corneano, principalmente, e o tipo 2, que tem o acometimento da córnea e do cristalino. Então, no tipo 1, a gente tem opacidade corneana central ou paracentral e pode ter filamentos da íris aderidos à córnea. Normalmente, a tipo 1 é unilateral. No tipo 2, a gente vai ter a aderência do cristalino à córnea posterior. É comum a catarata e, frequentemente, o tipo 2, que é mais grave, é bilateral. Aqui, a gente mostra essa opacidade corneana, né? Então, vai ter um mau desenvolvimento do estroma, da DCM e do endotélio. Então, essa córnea vai ter um leucoma, ela fica opacificada, geralmente polpa periferia. Aqui, a gente tem, é comum a aderência no leucoma. Então, a gente pode ter aderência iridocorneana, né? Olha aqui a córnea e a íris aderida na parte posterior. Aqui a gente tem uma aderência lentículo-corneana, o próprio cristalino aderido à córnea. Aqui uma imagem, né? A gente tem aqui na biomicroscopia, a gente pode ver impregnação de pigmento no estroma da córnea e a aderência da íris na córnea. Essa anomalia de Peters, ela pode também estar dentro de outras situações. Ela pode estar presente na anomalia de Axenfeld-Rieger, quando a criança tem aniridia, microftalmia, vascularização fetal persistente, em associação ocular com displasia de retina. Aqui, mais uma vez, o risco de glaucoma em 50% dos casos. Por quê? Devido à anomalia do seio camerular, né? As gônios sinéquias e a câmara anterior rasa. Pode estar dentro de associações sistêmicas também, anomalias cranofaciais, anomalias do sistema nervoso central, síndrome alcoólica fetal e anormalidades cromossômicas. Se a gente tiver alteração ocular e alterações sistêmicas, qualquer uma dessas, a gente chama de síndrome Peters Plus. E agora, por último, falando de aniridia. A aniridia, né, que é a ausência da íris, total ou parcial, ela é rara, bilateral e geralmente hereditária. Ela se deve ao desenvolvimento neuroectodérmico anormal, secundária à mutação no gene SPAC6. A gente sempre cai em questões, né, aniridia e tumor de Wilms, né, a gente faz essa conexão. O gene SPAC6 ele é adjacente ao gene WT1, que é responsável pelo tumor de Wilms, que é o nefroblastoma, e é o câncer renal mais comum em crianças, tá?
Então, essa aniridia, ela pode se apresentar de 3 formas. Da forma autossômica dominante, que é 2/3 dos casos. Sem implicações sistêmicas, ela tem uma penetração completa. Ou seja, a criança que tem o genótipo vai ter o fenótipo, mas com expressividade variável, tá? Total, parcial. Pode ter a forma esporádica, que a mutação vem sem uma história familiar. É comum em 1/3 dos casos e pode estar associada à síndrome de Worg, que é tumor de Wilms, aniridia, anormalidades geniturinárias e retardo mental. Quando a criança tem a forma esporádica, ela tem 30% de chances de desenvolver o tumor de Wilms. Dentro da forma esporádica, se a gente detecta na criança essa aniridia, né, isso vai ter que ser estudado. Então, a criança até 5 anos, ela tem que ter um segmento com ultrassom a cada 3 meses abdominal para vigiar se vai ter essa mutação, se vai ter o risco do tumor de Wilms. De 5 a 10 anos, a criança faz um ultrassom a cada 6 meses e de 10 a 16 anos, ultrassom anual. Ou então, até se excluir que a criança não tem mutação no gene WT1. A aniridia também pode estar dentro da síndrome de Gillespie, que é rara, 1% dos casos. É uma síndrome autossômica recessiva não associada à mutação no PAC6. O que tem dentro da síndrome de Gillespie? Ataxia cerebelar e deficiência mental. Como que é o diagnóstico, né? Na infância, a gente pode notar nistagmo e uma fotofobia. A aniridia, essa má formação não acomete só a íris, né? Outros segmentos também vão ter alterações. Então, as pálpebras podem ter disfunção da glândula de Meibomius, causando, por exemplo, um olho seco, né? Essa disfunção. Córnea pode ter instabilidade do filme lacrimal, predispõe a ceratopatias, defeitos epiteliais. O cristalino pode ter catarata e subluxação, tudo dentro da aniridia. Essa subluxação geralmente é superior, né, igual na síndrome de Marfan, do cristalino. A fundoscopia, a gente pode detectar hipoplasia de fóvea, ou do disco óptico, ou um coloboma coroideano. Na gônio, a gente vai observar a faixa hipoplásica ou rudimentar de tecido da íris. 75% dos pacientes vão desenvolver o glaucoma. E é um glaucoma grave de pior prognóstico do que o glaucoma congênito, tá? A gente vai ver aquele resquício de íris, né, bem em frente à malha trabecular. Então, aqui, uma figura, né, do câncer, de uma aniridia parcial, né, que a gente vê o resquício de íris, em 180 graus, pelo menos. A aniridia total. Aqui, a gonioscopia, o ângulo fechado por resquícios da raiz da íris, não se observa nenhuma estrutura do ângulo do seio camerular. Aqui a gente observa o ângulo aberto, mais resquícios da raiz da íris na base do ângulo. Mesmo quando parece que a aniridia é total, a gonioscopia a gente pode observar essas alterações. O tratamento é o tratamento para o glaucoma, principalmente cirúrgico, né? Tentar a goniotomia, TREC, dispositivo de drenagem, crioblação a laser. Pode-se tentar lente de contato colorida, que o paciente vai ter muita fotofobia, muito desconforto. Existe implante de prótese de íris, existe isso, o FDA já aprovou nos Estados Unidos, não sei se no Brasil. Eu nunca vi. Pode-se fazer a fasectomia por causa daquelas alterações do cristalino. Pode-se até colocar ali, né, a lente intraocular mais escura para amenizar a fotofobia para o paciente. Obrigada.